Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações em Cristo Jesus, amado e queridos irmãos, aonde você se encontra neste momento. Que a paz de Deus esteja com você. Não importa o nome que você dá a Ele, mas Ele é um Deus único, Deus de amor e que nada existe fora desse amor. Se você está aí pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas, por favor, escreva aí na nossa página da internet. Nos ajuda a divulgar essa doutrina, essa pesquisa que nós fazemos. Nós não somos uma nova religião, não somos uma igreja, nem casa espírita. Nós pregamos o Evangelho de Jesus, as boas novas, na luz da doutrina dos Espíritos. Como sempre nós explicamos, por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Não tem como ser ecumênico, porque o nosso grupo é grupo ecumênico do caminho do amor, com uma doutrina que tem preconceito. O Mestre Jesus nos orienta. Aquele que tem preconceito está nas trevas. Treva é a ausência da luz. Se você não tem luz, como é que vamos dar aquilo que nós não temos? Nós estamos estudando a obra de André Luiz. É um espírito que está passando para nós. Passou, né? Através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, a vida no mundo espiritual. Você sabe de onde você veio? Você sabe quem é você? Para onde você vai? O que é que você está fazendo aqui, nesta encarnação? Todos nós temos uma missão. Nós somos viajantes no tempo, a caminho da luz. Portanto, você, não importa a sua raça, a sua cor, a sua religião. Todos nós estamos na fila angelical. Nós estamos caminhando para o Criador. André Luiz nos dá essa orientação. Mas para isso, como nós somos espíritos devedores, fomos criados na estaca zero, na ignorância do conhecimento do bem e do mal. E esse caminho, dois caminhos, o bem e o mal, o Criador nos deu livre-arbítrio. Não tem privilégio, não. É nós que conquistamos o merecimento. Tem espírito que evolui verticalmente, mas tem espírito que dorme o sono da inércia, porque escolhe o caminho do mal. Mas se você não gosta dessa vida, se você acha que este mundo é incoerente, muda ele. Você que pode fazer isso. Não é se Deus quiser eu vou mudar, não. Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou a lei, deu dois caminhos. Você, no seu livre-arbítrio, vai escolher o caminho que você vai seguir. Você é um semeador de semente. A semente, quem escolhe é você. A semeadura é livre e espontânea, mas a colheita é obrigatória. Então, André Luiz passou para nós 13 livros didáticos. Nós vamos estudar capítulo por capítulo. Começamos no primeiro, que é o nosso lar. O nosso lar é uma
colônia espiritual que fica na crosta da Terra, a 50 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade celestial que tem 1 milhão de habitantes. Mas não é só o nosso lar, não. No Brasil, nós temos mais de 100 colônias espirituais. A colônia espiritual é uma cidade transitória. Quando estamos lá, estamos no espírito. Então lá nós estudamos, teoricamente, evoluímos. Depois reencarnamos no corpo físico, na matéria, para sentir o choque da matéria. Para provar se nós realmente evoluímos. Por exemplo, quando Jesus disse ao ladrão arrependido na cruz. Porque as pessoas costumam dizer o bom ladrão. Quem rouba não é bom. Ele é o ladrão arrependido. Jesus, na verdade, a igreja distorceu a palavra. A verdade, Jesus disse assim, na verdade eu te digo hoje, vírgula, tu estarás comigo um dia no paraíso. Porque todos nós vamos para o paraíso. Não adianta a igreja pregar que Jesus vai voltar e vai levar uma meia dúzia de gato pingado para o céu dela, porque nem céu ela tem. Ela tem um céu único. O Senhor Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. E a palavra céu, nos evangelhos, tem um S no final, quer dizer que está no plural. Está certo? Ela confirma a palavra de Jesus. Então, existe vários céus, várias colônias. As colônias, a gente vai aonde a gente tem a finalidade. Nem todos que desencarnam vão para o nosso lar, não. Cada um vai para a colônia que tem a finalidade. Nós estamos estudando o nosso lar. Nós acabamos de gravar, já está no YouTube, o capítulo 28 do trabalho. André Luiz já está com a mão na massa. Agora ele termina o trabalho. Faz a oração, aí de repente ouve no rádio, naquele aparelho de transmissão que ele viu lá na casa do Lisa. Então aquele aparelho, ele serve como telefone fixo também. Então quando Tobias ligou o aparelho, ouve-se a música, depois a voz. Aqui quem fala, os samaritanos, falando para o Ministério da Regeneração. Nós conseguimos resgatar 32 almas completamente débil, com mais 7 completamente alienadas. Nós estamos preparando condução para levar eles até o Ministério da Ressuscitação. Alguns minutos depois da meia-noite nós estaremos aí. Percebe, minha irmã? As coisas é bem organizadas. Eles vão trazer vários espíritos, porque agora o umbral está cheio por causa da Segunda Guerra Mundial. Então essas pessoas, esses espíritos, chegam no plano espiritual completamente alienado, completamente débil mental, sem ter direção. Então eles têm que ser acolhidos por esses bons samaritanos. Então, aí eles começam a se preparar. Enquanto Narcisa, a enfermeira-chefe, com os outros enfermeiros, prepara as roupas, os apetrechos de primeiro socorro, Tobias e André Luiz vai até o depósito para preparar as camas, porque vai precisar mais de cama. Então, o Tobias fala, olha, os 7 alienados nós colocamos na ala 7. É uma ala especial. É igual aquela dos 32, né? Que estão alienados. E os outros 32 nós colocamos na ala 33.
O material nós providenciamos, mas agora nós vamos ter dificuldade na assistência, né? Porque é pouco, como Jesus disse, ore ao Pai, que envie trabalhador, porque a seara é muito grande, os serviços são muitos, mas os trabalhadores são poucos. E geralmente os trabalhadores estão dormindo o sono da indolência. Além de nós orarmos para Deus enviar trabalhador, nós temos que pedir para despertar esses que estão dormindo o sono da indolência. Porque a seara está madura. O tempo do fim está chegando. Nós estamos já no tempo da regeneração da data limite. É tempo de transformar, não esperar Jesus voltar. Não, Jesus está dentro de nós. Jesus nunca foi embora. Ele está dentro de nós. Eis que estou à porta, disse Jesus no Apocalipse, e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Abra a porta para Jesus, como André Luiz fez, e vamos trabalhar. Depois de ter preparado tudo, Tobias despede, abraça André Luiz, cumprimenta ele, deseja boa sorte para ele, porque o primeiro dia de trabalho ele já vai ficar mais 12 horas de hora extra. Então prova a boa vontade, a vontade de vencer, porque é trabalhando que se vence. Você que tem depressão, você que tem dificuldade, trabalha-me na obra espiritual. Isto é o antídoto. Quando alguém procurava Chico, pedia ajuda, ele dizia, trabalha, meu irmão. Trabalhe que você não tem tempo para ficar depressivo. Então, André Luiz voltou de arrumar as camas lá, aí volta a trabalhar junto com Narcisa. Aí, de repente, ele veja um irmão clamar. Irmã Narcisa, irmã Narcisa. E ela então corre ao encontro dele. Eles estão voltando, irmã. É o irmão Francisco. Ele tem crise. Então ele começa a desesperar. André Luiz fala que ele chora como uma criança que acorda de um pesadelo, chamando para a mamãe. Irmã, eles estão aí. Afasta eles de mim. Me ajuda. Me socorre. E aí, então a nossa irmã Narcisa começa a acariciar a destra na sua testa e começa a conversar com ele. Calma, Francisco. Calma, Francisco. Você tem que nos ajudar a poder ajudar você. Porque, minha irmã, a obsessão, as dificuldades, não adianta só a nossa oração, não adianta só a nossa boa vontade, precisa que você também queira. Quando alguém pede para nós orar para alguém que está com dependência química, nós perguntamos, mas ele quer se libertar? Porque precisa que a pessoa queira libertar, porque é individual, minha irmã. Nós somos espírito individual. Nós podemos viver coletivamente, mas somos individual. Cada um tem é aquilo que ele pensa. Então ela começa a conversar com ele. Francisco, reaja, meu filho. A sua mente é como uma esponja cheia embebecida de vinagre. Tenta eliminar este vinagre azedo. Pensa em Jesus, pensa no amor. Então ela, com todo o carinho, a André Luiz ajudando, ela então começa a aplicar o passe magnético nele. Então aí ele vai se acalmando, até que ele se acalma. Aí André Luiz fala, por que ele fica assim? Ela disse, este nosso irmão Francisco, ele sofreu um acidente, e no acidente ele desencarnou. Aí ele é muito apegado ao corpo, sabe, essas pessoas que não têm religião, materialista, que se apega ao corpo, que é a idolatria. Ele é idólatra pelo seu corpo. O egoísmo torna uma idolatria. Ele ama a si mesmo como que fosse
um Deus. E quando a pessoa desencarna, ele fica do outro lado perdido, sem saber o que fazer. Mas o Francisco foi igual a André Luiz, porque André Luiz, quem ajudou André Luiz, mas foi a mãe dele. E as irmãs, os irmãos que ele tratou de graça, que orava por ele. Francisco tem o pai e a mãe que foram trabalhadores no corpo encarnado. Então ele tem bastante mérito, ele está num patamar mais alto. Então ele intercede por ele. Então ele foi resgatado das trevas e trazido para o ministério da ressuscitação. Então, de vez em quando, quando ele desencarnou, ele foi sepultado, ele não queria largar do corpo, ele queria voltar para o corpo, ele queria que o corpo dele voltasse à vida. Então, quando os vermes começam a corroer, a destruir o corpo dele, então eles ficam horrorizados e saem fora do corpo. Aí sai correndo, sai perdido e fica vários dias correndo, vagando pelas trevas. Então, como os pais dele, o pai e a mãe, os genitores, têm merecimento, intercederam por ele. Então ele foi resgatado pelo samaritano e trouxeram até aqui. Um dia desse, André, o pai dele, o genitor, veio com o ministro do ministério onde é que ele trabalha. Estiveram conversando com ele, falando das dificuldades, entende? Por algumas horas. Aí depois, o ministro foi embora, o genitor ficou sozinho com ele. E de repente, o pai pega na mão do filho, aí olha para mim e diz: minha irmã, me desculpa de eu proceder como um encarnado. Então aquele pai começa a chorar e ajoelha nos pés da cama. E começa a beijar o rosto do filho. E começa a chorar. Copiosamente. Chora, chora, conversando com o filho. Pedindo para o filho: presta atenção. Você nunca deu ouvido. Mas filho, sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. Você tem que acreditar em alguém. Você tem que acreditar em Jesus. Então, aí a nossa irmã fala: daquele dia para cá, ele melhorou bastante. Já não é mais aqui. Então, agora, as crises dele é mais longa uma da outra. Vai demorar algum tempo, mas ele vai se corrigir. Minha irmã, cuidado, minha irmã. Cuidado com a fé que você segue. Quando eu falo cuidado, eu não estou dizendo para você deixar da sua igreja, deixar da sua fé. Mas minha irmã, meu irmão, presta atenção. Este nosso amigo André Luiz, ele deu para nós uma palavra, um pensamento. Melhor do que falar é aprender a ouvir. Os nossos irmãos religiosos falam muito, mas escuta pouco. Presta atenção um pouco. Presta atenção, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, eu estou falando isso para os nossos irmãos religiosos, principalmente aqueles que se diz evangélico cristão. Acredita, minha irmã. O entendimento, a pesquisa que nós fazemos, vocês não é nem evangélico nem cristão. Nós não estamos dizendo a verdade para você, porque você não segue a Jesus. Você não segue o evangelho. Como é que você pode ser evangélico e cristão? Presta atenção. Você segue os 5 dogmas da igreja. Você segue a igreja. A igreja é do primeira aliança que não deu certo.
A primeira aliança terminou na cruz do Calvário, quando Jesus disse: Pai, tudo está consumado. Aquele dogma, fora da igreja não há salvação, terminou na cruz do Calvário, minha irmã. O Senhor Jesus, Ele explicou para a samaritana que de hora em diante, a nova era, nós não precisamos da igreja, não precisamos da religião, nós precisamos de aceitar Jesus dentro de nós. Por isso, nós aconselhamos você a fazer o que faz no nosso lar. A oração no lar. Estuda o evangelho no lar, mas o evangelho de Jesus. Não segue o homem. Não deixe o homem dominar você. Lembra da palavra de Jesus: se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sois livre. Será que você está realmente livre? Ou você está seguindo o homem? Você está em cima do muro? Se você segue a Jesus, por que você tem preconceito, minha irmã? O Mestre Jesus diz que aquele que tem preconceito, ele disse para João Evangelista. Aquele que diz que ama a Deus, que está com Deus, que serve a Deus, mas que tenha preconceito, ele não está em Deus, Deus não está nele, ele ainda está nas trevas. Meu irmão, você está nas trevas se você tiver preconceito, se você fazer separação. O Senhor Jesus, ele não veio para separar ninguém, ele veio para juntar. Porque o que separa é a igreja, é a política. Só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo e trazer paz para a humanidade. Só o Evangelho de Jesus pode fazer isso, porque está comprovado na história da humanidade que nunca a igreja, a religião, a política conseguiu trazer a paz e a unificação para a humanidade. E eles não vão conseguir. Sabe por que eles não conseguirão mesmo? Porque eles não mudam. São egoístas, são orgulhosos, são preconceituosos. O preconceito ele separa em vez de unir. O Mestre de Nazaré não nos orientou. Reino dividido não subsistirá. Tenha cuidado, minha irmã. Tenha cuidado, minha irmã. Estuda conosco o Evangelho de Jesus. Sem preconceito, sem separação. Nós somos irmãos, todos, a humanidade toda. Não separa por causa da fé, não, minha irmã. Desde do átomo até o anjo, somos todos filhos de Deus, filhos de um mesmo Pai. Um dia vamos estar todo mundo junto. Vão demorar mais algum tempo, mas outros seguirão reto. Portanto, nós convidamos a você a estudar conosco, a examinar conosco. Percebe? Nós não estamos pregando religião para você, nós estamos alertando você. Presta atenção. Você não precisa sair da sua igreja, mas siga Jesus, não siga o homem. O homem é lobo vestido de ovelha. Palavra de Jesus, é a receita de Jesus. Eu sou o bom pastor, o único pastor. O pastor que deu a vida pelas ovelhas. O outro que se diz pastor é lobo vestido de ovelha. Tenha cuidado. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou um evangelista. Eu prego o evangelho. Sou um administrador desse Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós estamos sempre de braço aberto para lhe receber, responder a sua pergunta. Faz um comentário aí. Você tem uma sugestão melhor? Passa para nós. Faz uma pergunta, nós fazemos um vídeo concernente à sua pergunta, respondendo à sua pergunta, o seu questionamento. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Paz, luz e libertação.